Olha aí, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve estar nesse momento assim, ó, se tremendo. Por quê? Porque temos bomba do Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, no âmbito aí do assassinato que tivemos em plena luz do dia do PCC, que é ligado ao Tarcísio, viu? Tem até contratos com o governo de São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Foram duas pessoas aí faleceram, tanto o empresário, chamado pela imprensa de empresário, mas era aí um dos cúmplices do PCC, como também um motorista de aplicativo que estava só fazendo o seu trabalho, levando e buscando passageiros até o aeroporto e acabou sendo atingido aí por disparos desses criminosos. Pois bem, o que acontece é o seguinte, logo que aconteceu o crime, o Tarcísio falou que ia ter punição severa, tudo mais, só que a verdade é, a polícia militar do Tarcísio, que deveria fazer a escolta do delator que foi assassinado, não fez. Não fez. Simplesmente, dos 4 policiais que deveriam fazer a escolta, 3 não fizeram nada. A guarda metropolitana ali, guarda civil metropolitana de Guarulhos, que deveria ali também fazer alguma segurança no aeroporto, não fez. Para você ter ideia, o carro dos criminosos parou na frente de um ônibus da GCM, um ônibus cheio de policiais. Ninguém fez absolutamente nada. Ai, se fosse uma criancinha negra com uma bola, meu Deus do céu, não ia dar tempo nem de chutar a bola que a polícia, pá, na cabecinha, que é assim que a polícia do Tarcísio faz. Mas nesse caso, nada. Os policiais estão sendo investigados pela própria polícia militar e vem aí a pior parte. O delator ia delatar exatamente ali as ligações do primeiro comando da capital, do PCC, com a polícia militar, com a hierarquia da polícia militar e da civil também, e com gente que está no governo. E aí, fizeram aí a famosa queima de arquivo, não deixaram aí que desse tempo dele falar. Também eu vou falar o fato do cara ser delator do PCC, ser aí jurado de morte por eles, já tinha até gravação, ele chegou a fazer gravação aí de que estavam pagando 3 milhões de reais pela cabeça dele, e aí ele sai lá no aeroporto de São Paulo, como se, nossa, que eu vou aqui no meio da cidade aí do estado de São Paulo, achando que não ia acontecer nada. Pô, uma hora ia, né? Ele já tinha sofrido um atentado no Natal do ano passado, no apartamento dos pais dele. Ele foi visitar os pais no Natal, ele foi perto da janela e atiraram com uma arma sniper tentando matá-lo. Ninguém saiu ferido, mas, pô, tentaram uma vez. Aí você vai lá, em São Paulo. Esse cara devia, se ele fosse assim, cuidar da vida dele, ele devia estar em outro país, o mais longe possível. Não, ele ficou lá em São Paulo. Aí, o que acontece? A polícia do Tarcísio começou a falar, não, nós vamos investigar, tudo mais. Esse é o tipo do caso que me lembra o caso Marielle. A gente sabe, eu sei e você sabe, eu peço seu comentário. E se você não tem sua inscrição, eu peço sua inscrição aqui no canal contra essa corja bolsonarista. Nós sabemos que os milicianos da polícia, que já estão de mãos dadas com as facções criminosas, eles vão manipular a investigação. Muito provavelmente vão fazer igual no caso Marielle e em vários outros casos. Vão colocar uma pessoa que não tem nada a ver como culpada, exatamente, prende alguém aí para ficar de boi de piranha e deixa os verdadeiros ali culpados livres, leves e soltos. É isso! Se puder aí também amenizar, até para quem for de facção, eles fazem também, porque é assim que é o modus operandi dessas quadrilhas. E aí o que acontece? Que é matar, colocar ali na cadeia um cara que não é responsável pelo crime, ou não colocar ninguém na cadeia, e aí deixar os assassinos livres, leves e soltos. E os mandantes principalmente. E aí o que acontece? Tem uma parte do plano que deu ruim, né? Tarcísio não esperava por isso, e até o momento, olha, isso foi anunciado na noite de ontem, eu esperei, viu? Eu esperei para fazer o vídeo, podia ter falado isso no vídeo aí de ontem à noite, mas eu falei, não, vamos esperar para ver o que o Tarcísio vai falar, né? Estão quietos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não se pronunciou até o momento, deve estar um pânico. O Derrite lá, miliciano, que é o secretário de Segurança Pública do Tarcísio, tá assim, ó. Até a Rede Globo começou a detonar o Tarcísio, falar, pô, peraí, meu, tá acontecendo isso aí, a sua polícia mata a criancinha, aí quando chega o pessoal lá no meio do aeroporto, a polícia não pegou nenhum dos caras, não matou nenhum dos caras, não atirou em nenhum dos caras e não prendeu até agora. Até agora, nada.
livres, leves e soltos. Aí depois falaram que encontraram o carro depois, quer dizer, os caras saíram de carro. Para quem não sabe, ali, para sair do aeroporto de Guarulhos é um trânsito, mas é um trânsito. Quer dizer, dava para ter ligado ali para fazer uma barreira ali em alguma das avenidas principais, para tentar ali pegar os caras. Nada, não foi feita nenhum tipo de operação da polícia para pegar esses caras depois que eles cometeram o crime. Nada, a polícia simplesmente largou de mão. Não foi ninguém atrás deles, não é que, nossa, eles saíram e aí já logo a polícia já acionou viaturas, aí várias viaturas foram tentar localizar o carro. Não! Os caras saíram, se eles fossem a 10 por hora, eles tinham horas para ir para onde eles quisessem, para deixar o carro, para trocar de carro, para ir para onde fosse, viu? É assim que a polícia do Tarcísio de Freitas fez. Aí agora, chega o Lewandowski e fala, ó, só que tem um probleminha aí, ô Tarcísio. Esse crime aconteceu no aeroporto de Guarulhos, né? Guarulhos fica em São Paulo, é da polícia de São Paulo, só que tem um problema, é aeroporto. Se você não sabe, o Tarcísio, aeroporto, mesmo sendo fora do aeroporto, foi dentro ali da área do aeroporto, mas foi fora do aeroporto, foi ali na calçada, né? Mesmo não sendo dentro ali da área coberta do aeroporto, é a área do aeroporto ainda, né? E aí é competência da Polícia Federal, não é do Estado, não. Então a Polícia Federal abriu investigação aí sobre esse crime. Agora ferrou. Agora ferrou porque sai da alçada dos milicianos. Então os milicianos, lembre-se, eu falo aqui já várias vezes, a Polícia do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Judiciário do Rio de Janeiro estão tomados. São todos? Não, mas é uma boa parte por milicianos, por criminosos. A gente viu isso no caso Marielle, inclusive vimos aí o Lewandowski humilhando o Cláudio Castro quando teve aí reunião para o governo Lula apresentar aí um projeto exatamente contra facções criminosas, com todos os governadores, o Cláudio Castro sendo contra, e o Lewandowski falando, olha, a sua polícia demorou 5 anos e não prendeu ninguém. A Polícia Federal, com 7 homens, apenas 7 investigadores, em 1 ano, conseguiu elucidar o crime inteiro. Então você vem falar o quê, ô Cláudio Castro? Só faltou o Lewandowski falar, cala a boca. Você é cúmplice desses caras, vocês são cúmplices. É o que faltou falar na Globo. Eu mostrei ontem um trecho da Natuza Neri e do César Tralli detonando o Tarcísio. Só que nenhum dos dois vai ter coragem de falar o que eu falo. O Tarcísio, ele é cúmplice desses crimes. Cúmplice. É diferente, não é incompetência, não é, nossa, ele está pensando em outras coisas e ele não está protegendo a população. Não. É cumplicidade, é muito diferente você ter um gestor que é incompetente, que, caramba, tá acontecendo uma coisa e ele não consegue ali, ele tá tentando, mas ele não consegue. É diferente isso de você ter um gestor que ele é cúmplice do que tá acontecendo. E é o caso do Tarcísio e do bolsonarismo inteiro. Eles armaram essas facções até os dentes, de maneira que essas facções nunca foram armadas antes. O Bolsonaro transportava droga até no avião presidencial, coisa que, aliás, depois foi investigada pelo Exército, que tá assim também com as facções criminosas, e aí o Exército falou lá, puniu alguns militares do 5º escalão, e não puniu, e nem investigou quem foi que deixou que entrasse droga no avião do Bolsonaro. Mas quem faz a viagem? É o Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno. Quem que o General Heleno colocou ali? Indicação dele, nomeado por ele, gente da confiança dele, que só tinha gente da confiança dele, para que deixasse entrar droga. Nunca investigaram. Então esse é o tipo de investigação que seria feita desse crime. Aí o Lewandowski chega, entra e fala, não, foi em aeroporto. Então vocês se ferraram nessa aqui. Matasse o cara, esperasse o cara sair da área do aeroporto e matasse o cara na avenida. Ok, mas não, ele foi morto ali dentro da área do aeroporto. Mas já tinha desembarcado, não estava mais no saguão. Olha, eu não duvido que a polícia do Tarcísio vá falar isso, viu? Eu esperei para fazer o vídeo porque eu estava pensando, ou eles vão aceitar isso passivamente, duvido, ou eles vão tentar aí falar que, olha, não é bem assim e tal. No caso, não falaram nada. Vão depois, talvez, alguns bolsonaristas argumentar, não, mas não estava no aeroporto, já estava ali lá de fora, na calçada, é a área do aeroporto, enfim. Podia ser até no estacionamento já. É a área do aeroporto, acabou. Então agora, Polícia Federal vai pegar aí os criminosos aí, de facção criminosa e milicianos que tem aí ligação com o governo de São Paulo e que assassinaram um delator que ia exatamente delatar quais são as ligações deles com a cúpula da Polícia Militar e Civil, que hoje é controlada pelo bolsonarismo em São Paulo, que mudou todos os cargos, viu? Não pense que quando o Tarcísio entrou,
ele deixou lá quem estava no governo anterior na cúpula da Polícia Militar e da Polícia Civil. Não, ele demite todo mundo. Todos voltam aí para os cargos que tinham antes, né? Você era um coronel da PM que estava ali no cargo de chefia na polícia. Ele é demitido e volta a ser coronel da PM. É isso. E aí ele coloca gente bolsonarista. É o que acontece, a criminalidade começa a correr solta. E não é só em São Paulo, viu? A gente viu aí, quem é de Santa Catarina, não tem muitos plantonistas de Santa Catarina por dois motivos. Primeiro, não é um dos estados mais populosos do Brasil. E segundo, que lá 70% é fascista bolsominion. Tem aí 30% que não, mas tem alguns plantonistas. Quem é de Santa Catarina, comenta aí. O que aconteceu em Florianópolis? Faz o quê? 3 semanas? 2? Duas facções criminosas começaram a fazer guerra no meio da rua, trancaram avenidas, várias avenidas, colocaram fogo em ônibus, eles fazem o que querem. E no Rio de Janeiro, o que aconteceu? A mesma coisa, faz o que também? 2 semanas, 3? Tocaram fogo em ônibus, mandaram as pessoas saírem de ônibus, eles tocam fogo no ônibus, cheio de gente dentro, as pessoas têm que sair correndo do ônibus. Um terror total, é coisa de terrorista. Devia pegar esse pessoal e enquadrar em lei de terrorismo. Que é diferente a lei de terrorismo de simplesmente falar que, olha, depredou o ônibus e quase matou pessoas. Aí o cara pega 6 anos, 7 de prisão, enquadra em terrorismo, 100 anos, 200. Mas não, fica nessa. Por quê? Porque a justiça é controlada pelos bolsonaristas, a investigação controlada por bolsonaristas. Qual é a coisa que tem em comum o governo de Santa Catarina, do Rio de Janeiro e de São Paulo? São 3 governadores bolsonaristas. Os 3, o de Santa Catarina nem foi na reunião do Lula. O Tarcísio e o Cláudio Castro foram com a única e exclusiva missão de sabotar o Plano Nacional de Segurança Pública do ministro Lewandowski e do governo Lula. É isso. Eu vou falar, o Lula devia começar a falar, porque quando eu falo, eu tenho meu alcance aqui. Mesmo que eu fale em todas as redes sociais e tudo mais, é um alcance. Quando a Gleisi Hoffmann, que é presidenta do PT, e tem um alcance bem maior que o meu por ser presidenta do PT e por ter mais seguidores, fala, ela tem um alcance. Quando fala fala a Gleisi, fala uns 10 deputados do PT, falam outros influenciadores aqui no YouTube, tem um alcance, alcance alto, hein, Thiago, todo mundo junto? Sim. Só que quando o Lula fala, o alcance é 1000 vezes maior do que todos nós juntos, porque ele é o presidente da República. Lula tem que começar a colocar a boca no trombone, como ele fez naquela reunião, mas depois da reunião falar, olha, infelizmente tem alguns governadores da extrema-direita que estão sabotando o plano. A gente quer combater essas facções criminosas. Teve um assassinato aí em Guarulhos, só que tem gente sabotando, e não precisa mostrar o nome ali, porque ele é presidente, tem coisas que o Lula não pode falar. Eu entendo isso, e você, plantonista, tem que entender também. Tem gente que não entende, tem gente que acha que o Lula tem que chegar, meter a boca no trombone e falar ABC, tá? Eu falo, não, calma. Ele é presidente, quase tudo que ele fala, a imprensa joga contra ele. Aí o Lula fala um negócio que não tem nada a ver com a economia, mas mesmo assim o dólar sobe, a bolsa cai, porque os empresários fazem terrorismo contra ele, e os empresários que estão fechados com o Tarcísio, principalmente. Mas ele pode chegar e falar uma coisa. O Bolsonaro, quando era presidente, fazia isso direto. Que era o quê? Ele tinha lá as coletivas que ele fazia todo dia, né? Primeiro era no cercadinho, depois ele ia e só ele falava e não tinha ninguém fazendo pergunta, né? Era só ele ali no Palácio do Planalto. E aí o que ele fazia? Ele pautava a imprensa e ele atacava a oposição. Só que ele muitas vezes atacava sem citar nome. E aí o que acontece? Os seguidores dele ficavam sempre engajados, coisa que os seguidores do Lula não ficam. A base de apoio do Lula, que votou nele em 2022, está extremamente desmobilizada. A esmagadora maioria das pessoas está extremamente desanimada com a impunidade dos golpistas, é a primeira coisa, então você já se desmobiliza, né? Afinal, quem tentou dar golpe de Estado não foi preso até agora, Bolsonaro segue livre, leve e solto, a gente ainda vê essa imprensa bandida normalizando o Bolsonaro, deu entrevista na Veja, deu entrevista na Folha, aparece aí na capa do Globo, do G1, do UOL, fala do Bolsonaro, dizendo que quer o Michel Temer como vice, não dão nem destaque, não apareceu destaque nenhum na imprensa sobre o plano para sequestrar e matar o Lula, quer dizer, tem um plano para matar o presidente e ninguém fala na imprensa. Só tem ali declarações do Bolsonaro, como se ele fosse um player da política hoje. É isso que estão fazendo, viu? Você vê aí Vera Magalhães, esses aí que foram atacadas pelo bolsonarismo, normalizando o Bolsonaro tá solto. Aí a base do Lula já está desanimada, e aí não se mobiliza. Por quê? Porque no momento em que tem um ataque frontal aí ao governo Lula, feito pelo gabinete do ódio do Tarcísio e do Campos Neto, não tem aí o próprio Lula falando, gente, precisamos aí ir para cima desse pessoal.
A gente tem que mostrar, mostrando para a população, ó, é assim, assim, assado que está acontecendo as coisas. Ele tem ali o limite na fala dele, mas ele é bem inteligente, já foi presidente por 8 anos, e quando ele foi presidente lá atrás, nos 2 primeiros mandatos, ele falava bem mais do que hoje. Hoje ele se comunica bem menos do que se comunicava 8 anos atrás. Não sei porquê. Hoje é era das redes sociais, ele falando, os cortes saem aí para todo mundo, ele não precisa mais torcer para o William Bonner selecionar a fala dele para ir para o Jornal Nacional para ver se alguém vai ver. Não, a gente daí base nisso. Felizmente, mesmo sem ele falar, a Polícia Federal está agindo. O Lewandowski mandou a Polícia Federal abrir um inquérito e nos próximos meses teremos aí informações sobre o que aconteceu. Quem será que mandou aí esse crime ser cometido? Já há 2 mortes aí nesse crime, um que era o alvo e outro uma pessoa completamente inocente que estava lá trabalhando, um trabalhador que foi aí morto pela violência no estado governado pelo bolsonarista, que é o candidato de todo mundo. Ó, vou mostrar para você uma notícia só para finalizar o vídeo. Não tem chance do Tarcísio não ser candidato. Ele é uma unanimidade no PIB, ou seja, os bilionários é unânime, ele tem que ser candidato em 2026. E prepara, viu, no ano que vem vão tentar queimar o Lula de todas as maneiras e exaltar o Tarcísio, só que agora a Polícia Federal tem um trunfo na mão. Veremos se tem realmente ligação aí do Tarcísio com o PCC, como tudo aí, contratos que foram investigados indicam, aí as políticas do governo dele indicam, isso virá à tona agora pela Polícia Federal. Às vezes o Lula não fala, ele fica esperando, eu também fico ansioso para que ele fale, às vezes ele fica esperando, porque quem tem pressa come cru. Isso aqui não é sushi não, isso aqui é goiabinha, que é o Tarcísio. Peça sua inscrição no canal, seguimos na luta, falou!